Doutora Cristina, hoje nós continuamos com o CCM, a adaptação do CCM na gestante e tratamento após comunicação dos espíritos. A primeira Boa pergunta, noite. as duas primeiras perguntas hoje são da Marane. Pode começar, Marane. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, tá melhor. Tô melhor. Primeira Graças a pergunta, graças a Deus. Primeira pergunta. Na aula de adaptação do CCM da gestante, foi falado que quando o cordão umbilical envolve o pescoço do bebê, esse processo pode ser revertido com algodão e técnica de movimentação com as mãos. Quando não existe a possibilidade do amparo dos hospitais, o anjo da guarda da criança pode realizar esse socorro? Eu deixei bem claro nessa aula, porque houve um equívoco muito grande do movimento espírita quando se tratou de crianças entrelaçadas com cordão umbilical. E isso se espalhou pelo mundo dizendo que essas crianças eram suicidas e agora estavam voltando. Olha, isso é muito grave quando você é famoso e se pronuncia dessa forma, onde o estado gestacional, na realidade, existem as suas complicações. E quando a mãe ela dorme Igualmente. muito numa posição, o que é que acontece? Isso pode ocorrer do cordão umbilical laçar a criança. Isso não tem nada a ver com reencarnação de suicida, não, pessoal, de jeito nenhum. Então, aqui nessa sala, eu vi alguns casos como esse, e essas mulheres estavam com 6 meses de gestação, e a gente faz a rotatividade do plexo genésico sobre a barriga dela, indo e voltando. Nesse movimento que nós fazemos, o líquido amniótico ele vai jogar para um lado e para o outro, e a posição que ela vai dormir agora, durante a noite, ela vai sempre mudar. Está resolvido o problema. Onde é que existe aí suicida nesses casos? Nós temos que tomar cuidado, porque o espiritismo, ele não é uma fábula. O espiritismo é uma ciência fundamentada no conhecimento dos espíritos. E isso se propagou até em livros espíritas, escritos por pessoas famosas, dizendo que essas crianças eram suicídios que estavam voltando. Não, não tem nada a ver com suicídio, não. Então, eu vejo aqui, eu vi também uma criança que a mãe tinha, olha, a mãe tem 16 anos, e essa criança estava atravessada. E eu tinha falado para ela, olha, vê só, tu é muito nova, esse parto teu é muito complicado. E diga ao seu obstetra que não dá para fazer isso normal. Essa criança está atravessada. E tem outra coisa, que eu vou dizer, viu? O seu útero é muito novo. Não tem como, você só tem 16 anos. Você não vai ter dilatação. Então, eu disse, vamos fazer um procedimento aqui. Então, a gente fez o controle de rotatividade de plexo, indo e voltando na barriga dela. E depois de 15 dias eu tinha voltado para o Hospital Patrícia Bacelar, e ela disse a mim, olha, doutora, a ultrassom saiu, o bebê não está mais atravessado, não. Agora, eu posso ter normal, pode, mas pode não. Você não tem condições de ter normal, não. E quando ela foi ter bebê, que ela já teve bebê, então tentaram, não conseguiram, foi para cesárea. Graças a Entendi, Deus. doutora, mas assim, qual que é a minha dúvida? Nem toda gestante vai ter o amparo dos hospitais espirituais. Se- o cordão umbilical tá no pescocinho do bebê. O anjo da guarda consegue fazer esse amparo? Isso depende muito, Mariana, da condição moral da mãe. Então, se essa mãe não for uma pessoa moralizada para fazer isso, é muito complicado, porque o plexo dela, provavelmente o genésico, ele está paralisado e não tem como o anjo de guarda fazer isso.
Então, se for uma mãe equilibrada, centrada, não fuma, não bebe, isso aí eles conseguem fazer. Mas a gente tem que colocar aí a impossibilidade na própria gestante, não é no mundo espiritual. Então, temos muita vontade de fazer, mas quando observamos o plexo, não favorece a nada, porque a mãe não é moralizada. Entendi. Agora ficou claro. A próxima Posso fazer um pergunta, complemento? na verdade, foi uma dúvida em relação a... Você quer falar, Grazi? Pode falar, porque eu ia fazer até uma pergunta Um relacionada à minutinho, semana passada. Marane. Marane, termina Ah, a sua pergunta, aí depois a Grazi entra. tá. Doutora Cristina, eu fiquei numa dúvida em relação à nossa aula da semana passada, e foi até uma pergunta da Grazi. Na semana passada, ela trouxe um caso familiar de uma criança que teve perseguição espiritual durante a infância, e como adulto, e quando adulto, ele teve uma complicação na perna, veio a óbito. A Grazi até citou que ele foi feita autópsia, etc. E a doutora citou que houve um caso de perseguição espiritual e que, na verdade, ocorreu um assassinato. Qual que é a minha dúvida? Os espíritos, eles têm a capacidade de tirar a vida de um encarnado? Marana, se tu vir aqui, tu sai escritura. Porque o que tem de casos aqui relacionado a isso, tá entendendo? E nós pegamos vários casos e temos que reverter. Ou reverte o caso, ou então a entidade termina levando aquela pessoa a óbito. Mas aí tem a questão de lei de causa e efeito, que é outra complexidade também relacionada a isso. Dentro dessa lei de causa e efeito, a possibilidade, mas se você também não tiver dentro dessa lei, como algumas coisas que eu vejo aqui, relacionado aqui a trabalhos de magia negra, aí você não vai passar por isso. A justiça divina vai intervir. Mas se não há uma intervenção, aí é mais complicado. Então, o que nós mais encontramos aqui e no interior do estado não são lei de causa e efeito, são trabalhos de pessoas, feitas para pessoas, e que a gente observa aquele estado de saúde precário e sabemos o que é. Eu só não digo ao paciente porque ele não vai ajudar. Ele vai ficar impressionado. Então, eu trabalho no silêncio, mas a gente consegue reverter, afastando aquela entidade e devolvendo a saúde daquela pessoa. Então, nos dias atuais de hoje, infelizmente, o fluido magnético, unido ao ódio dos espíritos, pode levar você a um infarto, pode levar você a um AVC. Olha aí, o estado vibratório de um encarnado para o outro, com o desejo de lhe matar pelo pensamento, pode levar você a óbito. Por quê? É a frequência vibratória que vai desorganizar a pressão arterial, vai desorganizar a insulina, tudo. Então, esses fatos já foram estudados aqui e é possível acontecer, sim. Doutora, mas aonde fica o anjo da guarda nesse momento e aonde fica a minha programação de desencarnar? Porque assim, se eu não tinha aquela programação para desencarnar, eu tenho o meu anjo da guarda. Mesmo assim, isso pode acontecer? E se uma pessoa, ela infelizmente não dá condições ao anjo de guarda, como é que fica isso? Vocês vão estudar caso de acoplamento e vocês vão ver que no acoplamento nós vamos fazer de tudo, mas às vezes a pessoa não tem esforço nenhum e é levada a óbito. O anjo de guarda, como diz Allan Kardec, ele tem uma função fundamental, porque quando diz assim, olha, quando o protegido não obedece ao anjo de guarda e suas orientações, ele se afasta, não é isso? É nesses casos que acontece tudo isso, o afastamento total do anjo de guarda. Ficou claro agora. Obrigada, doutora Cristina. Grazi, a sua Mas casos dúvida. desses aqui, você vai encontrar muito caso desses aqui. Na região Nordeste não é pouco, não. É muito caso. Doutora, a minha pergunta é o seguinte: como que seria os movimentos para fazer, nesse caso que a senhora falou, da desobstrução do cordão e tudo mais, para fazer o movimento, seria anti-horário, horário? Como que seria o movimento? A gestante deitada,
A minha Ah, mão vai encostar na barriga dela aqui com algodão, ó. com algodão. E eu vou fazer com algodão na mão. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, Mas minha mão está encostada. Então, isso quer dizer que as minhas energias, quando for para o algodão, vai provocar aí uns microchoques eletromagnéticos. Então, é mais ou menos assim. O algodão aqui, eu coloco aqui e faço isso aqui, ó. Eu faço esse movimento aqui 10 vezes. Pronto. Depois de 10 vezes eu paro. Aí vou esperar 15 dias para ver como é que vai ficar essa criança. Mas geralmente dá certo. Porque os entendi, obrigada. microchoquezinhos que passa vai provocar um estímulozinho no sistema nervoso da criança e ela começa a se mexer e muda a direção. Ah, entendi. Muito obrigada, doutora. A próxima pergunta é, aliás, são duas, do Moreira. Pode fazer as duas, Moreira. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Nessa aula, a senhora recomenda tratamento psicológico e psiquiátrico para os desequilíbrios do campo mental. A causa desse desequilíbrio seria pelos traumas da vida ou defeito moral? Olha, existem muitos casos aqui que encaminham para a psiquiatria. É necessário. Por exemplo, obsessão pós-parto. Na obsessão pós-parto, a sensibilidade da gestante é muito grande. Ela vai ter que passar pelo tratamento espiritual, mas tem que passar pela psiquiatria. Se ela ficar só no tratamento espiritual, as ideias são muito fixas e pode chegar ao momento dela se matar. Então, existem outros casos aqui que a gente observa que a gente não vai conseguir salvar. São são aquelas pessoas que têm ideia fixa e que só ela pode mudar. Só que são pessoas que não gostaram de ser contrariadas e de repente a família contrariou. E o que é que acontece com essas pessoas? Simplesmente elas dizem que vão se matar e a gente sabe que se mata. Elas vão se matar para se vingar da família. Eu ainda não vejo necessidade disso porque não há um processo obsessivo. Há uma pessoa contrariada. Então, vocês imaginem que eu peguei um caso aqui, faz uns 5 anos atrás, de uma jovem que ela não gostava de ser contrariada. O que é que acontece? Ela pediu uma caixa de chocolate à mãe e a mãe disse que não ia comprar porque não estava com dinheiro e ela disse que queria a caixa de chocolate e a mãe disse que não tinha condições. Foi o que essa criatura fez, se jogou de cima de um prédio por causa de uma caixa de chocolate. Eu não considero isso um Obrigado. processo obsessivo. Porque É quando eu para fazer. estava com ela em tratamento, o que eu vi nela foi uma pessoa que ninguém podia falar nada que ela não entrava em pleno acordo. Então, aquilo não é um processo obsessivo. É como a gente vê muitas vezes, muito espírito no umbral, a gente chama para sair, ele faz. É da sua conta, eu não estou aqui, então fique, ninguém pode fazer nada por você. Então, no caso dela, ela não foi induzida ao suicídio. Ela simplesmente disse: minha vontade não é feita de tirar a vida por causa de uma caixa de chocolate. Tá certo. Obrigado. É para fazer a segunda? A segunda, Tá. Doutora Cristina, quanto tempo de conhecimento e educação da emoção é necessário para um médico passista se tornar uma bucha limpa para limpar um prato sujo, seja na clínica médica ou outro setor dos hospitais espirituais? Eu sempre preservo pelo estado emocional de todos eles. Vocês que estão aqui sabem que aqui tem psicóloga demais, certo? Então, o que é que acontece? Eu estou aí com a equipe fazendo a terapia de atendimento humanizado, que é sempre no final do mês, no sábado. Então, é uma alternativa para os setores que trabalham com o público saber atender o público. Então, eu dou essas oportunidades, certo? Mas quando eu vejo que o estado emocional não favorece o trabalho, aí eu tenho que colocar em tratamento.
porque eu estou vendo que aquele médio ele não está bem, mas o problema não é aqui, o problema é em casa. Então, se o problema é em casa, nós vamos tratar. Eu acredito que no livro dos Espíritos diz o seguinte: conhece a ti mesmo, não é isso? Então, o fundamento principal para a evolução de vocês é vocês conhecer aonde é que estão as escoras, porque ninguém é obra de construção civil para ver sempre escorado, pelo amor de Deus, né? Então, existem uns que é cheio de escola, se tirar, desmorona. Olha aí. Então, o que a gente pede? Conheça a si mesmo, veja seus limites, se está para explodir, não vale, pressão arterial, meu sono. Então, eu acho que o próprio médico ele tem que reconhecer isso. E se ele não reconhece isso, vai ser sempre a esponja suja. Com certeza, então vai demorar um bocado. Demora, mas não tem problema não. A água tem para lavar, não tem não? Rose, as duas primeiras suas, por favor. Doutora, para uma comunicação segura, com entendimento das leis fluídicas, como tremores periféricos, influência interna e externa, penetrabilidade fluídica, campo mental, e tudo que o CME oferece abertamente ao mundo, podemos afirmar que é continuação das revelações do mundo espiritual que a justiça divina nos oferece, tudo isso que nós estamos recebendo para nos auxiliar nos trabalhos, a senhora pode falar sobre isso? Dr. Bezerra de Menezes, quando foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele queria no Brasil implantar o espiritismo científico. E ele encontrou uma barreira enorme, não deixaram, quando ele estava vivo. Então, o que acontece com isso? Veja só. Se naquela época Bezerra de Menezes conseguisse isso, você seria a doutrina mais evoluída do planeta. Porque todos os médicos e medicinas aderiam ao espiritismo científico. E o que foi que aconteceu no Brasil? O espiritismo de ciência virou assistencialismo. Então, ficou muito difícil. Então, por isso que Dona Maria Cláudia disse a seu Vandir, olha, todo mundo está saindo da codificação. Você não vai sair, não. Você... Codificação e revista espírita. Não vai sair daqui. Se sair, se perde. E, de repente, o que a gente observa? Muitas colocações equivocadas na religiosa que os próprios historiadores estão derrubando. Mas isso foi psicografado. Como é que fica agora? A história diz que não aconteceu. A geografia diz que aconteceu. Qual é a contradição? Então, pessoal, ciência é o seguinte: se o espiritismo der um passo, se a ciência der um passo, o espiritismo tem que dar outro. Não foi esse Kardec que disse? Então, foi o que aconteceu. O espiritismo do Brasil ele foi baseado e tirado do catolicismo. Ele não foi tirado da essência da ciência lá, falada no espiritismo, falado no livro dos médios. Não foi tirado disso. Pessoal. O Kardec fala sobre corrente eletromagnética. Olha, a gente está dando complemento desses e a federação não aceita. Mas como vocês não aceitam? Existem pessoas que dão choque, existem pessoas que elas entram em transe e parece que estão em convulsão, mas não aceitam. Então, por que não aceitam? Eu estou acostumado ao assistencialismo, mas eu não estou acostumado à ciência espírita. Interessante, é verdade, doutora. Quando a gente abre a mídia para assistir o material oferecido ao mundo, está falando daquela forma, enaltecendo o bem, o amor. Mas como fazer isso? De que forma? Como funciona cientificamente? A gente está encontrando nos hospitais espirituais. Obrigado. A sua Passa segunda. outra? Certo. Doutora, eu estou aprendendo com a senhora sobre a paciência e o tempo para a nossa evolução. As casas espíritas que trabalham
a mediunidade sem os inúmeros detalhes da ciência e medicina espiritual e adoecem todos ao longo da vida, como a espiritualidade enxerga isso? Seria a paciência e o tempo, aguardando que esses ensinamentos sejam procurados por todos? Olha, vocês de Goiás, às vezes eu vou dar notícias que não me agradam, porque na nossa estatística, aqui em Pernambuco, existia 506 centros espíritas cadastrados na Federação Espírita Pernambucana. 506. Quando se faz uma reunião chamando todos esses centros, só vai 100 pessoas, o restante fechou. Isso não é bom, isso não é agradável. Porque, veja, 400 e pouco deixou de existir. Mas será que não abriu aí 300 igrejas evangélicas? Olha o problema para o espiritismo no Brasil. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente observa tudo isso, a gente vê isso com preocupação. Porque 400 e poucos centros fechados, se aparecer um problema de mediunidade ali, vamos dizer que é esquizofrenia. E como é que fica esse médico? Então, os hospitais têm uma sobrecarga muito grande, porque todo mundo está vindo para cá. Veja só, pelo fechamento das instituições e pelo número de diagnóstico. Então, isso não é bom para o movimento espírita do Nordeste e do Brasil. Então, quando a gente vai para o interior, então, veja, no interior, muito centro lá com capacidade para 300 pessoas, hoje só tem 5. Então, olha, para onde foi essas 300? Porque perigo não está. Foram voltaram para a igreja, foram ser evangélicos. Se os hospitais não tomassem a frente, o prejuízo seria maior, porque praticamente tudo ia fechar e essas pessoas iam estar internadas em hospital, em hospício. Então, é um problema muito sério que as federações têm que resolver, é não perder adepto, viu? Obrigada, doutora. Obrigado também. Simone, a próxima pergunta é a sua. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Simone. Eu fiquei impressionada com esse vídeo da gestante, eu até assisti ele umas 3 vezes, porque a gente, quando engravida, a gente não tem noção, né, do que é isso aí pro lado espiritual, né? E a minha pergunta é a seguinte, doutora: caso uma gestação que foi traumática para a mãe, quando o companheiro, no caso, foi o maior causador de todos os seus estresses, sendo agressivo tanto físico quanto psicologicamente. Mesmo que essa mulher tente agir de uma forma para que não afete essa criança, fazendo oração, tentando manter a calma, os traumas dessa criança pode ser mais abrandado, ou o trauma dele também seria para com a mãe, ou só para com o pai. Como agir agora quando ele já é um adolescente? Pode ser Olha, amenizado? vê só, eu acredito que a percepção da criança é bem maior que a do adulto, entenda isso. A percepção racional, a percepção pós-parto, a percepção que ela tem do ambiente, se é saudável ou não, a simpatia e antipatia do pai. Então, eles são perceptivos, ninguém engana eles. Quando eles são amados, eles sabem que são amados. Quando eles são rejeitados, eles sabem que são rejeitados. Eu estava cuidando aqui de uma criança que já está com 3 anos de idade, e você imagina o que o pai veio dizer na minha frente. Então, a mãe vinha, essa coisa toda, ele chegou e disse assim: eu não gostei de ser pai. Eu disse: eu gostei ou não, agora tu vai criar. Veja que absurdo o homem diz para uma mulher. Como é que pode um negócio desse? A criança, ela tem a percepção do que ele disse e vai guardar e vai rejeitá-lo. Não vai aceitar a mãe. Quando os dois amam, ele procura o pai, procura a mãe,
Mas quando só a mãe ama, pode ter certeza que ele tem essa percepção já com 3 anos, ele não gosta de estar no braço do pai, não gosta de estar no colo do pai. E quando cresce, piorou, entendeu? Parece fio positivo com negativo, não dá para estar. Mas aí, pessoal, essa reconstrução, todo mundo precisa do outro. E o pai tem que entender que o filho precisa dele, principalmente na adolescência, precisa dele. Mas muitos pais, às vezes, são muito territoriais. Aquele filho está lá com 15 anos, na cabeça dele, ele diz o seguinte: faz 15 anos que a minha esposa se ocupa com ele, só dá atenção a ele. Olha, eu vou dizer, vocês não arrumam esse bebê, não, pelo amor de Deus. Porque eu chamo homem bebê, porque ele quer tomar o lugar da criança. E não pode ser assim. A prioridade agora é a criança. Então, os dois vão compartilhar essa criação para que esse espírito ele tenha uma amizade entre pai e mãe, sem rivalidade nenhuma. Mas quando chega a adolescência, para reverter isso, não depende de você, não. É a mulher, depende dele, viu? Mas depende do adolescente ou do pai para ter Depende do essa pai. aproximação. Ah, Depende do pai. Então, ele baixar o orgulho e se aproximar, conversar. Porque a rebeldia do adolescente com o pai e com a mãe é uma maneira de dizer assim: olha, houve uma coisa que eu não gostei, eu não sei o que é. Então, isso aí só pode criar o pai se aproximar. é porque, doutora, eu tenho uma sobrinha minha que ela é muito rebelde. Os pais delas foram separados, né, por um tempo. E assim, meu irmão é super secão, sabe? E ela assim copia muitas coisas que ele fez ou que ele faz. Tipo, ele parou de estudar novo, ela não quer estudar. Então, assim, seria no caso meu irmão aproximar dela e voltar a ter aquele vínculo. É melhor, porque eu entendo o lado dela, sabe? Então, principalmente mulher, ela quer ser protegida pelo pai. E quando não há essa proteção, olha, eu vou dizer, uma avalanche, viu? É. Obrigada, É, doutora. Só isso. Já também. Maria das Graças, é a sua vez. Pode fazer as suas duas perguntas. Certo. Boa noite, doutora. Boa Boa noite, noite a Maria das todos. Graças. Bom, primeira pergunta. No Livro dos Espíritos, na Lei da Reprodução, pergunta 692A, os Espíritos explicam que, pela tarefa de aperfeiçoar geneticamente as raças, o homem exercita e desenvolve a sua inteligência. E é sob esse aspecto que ele terá maior proveito. Então, eu gostaria de entender como a senhora fala lá no vídeo que há uma diferença genética em cada país. É interessante que vocês vejam que no Japão a tecnologia para eles é uma facilidade enorme, não é isso? Então, já no Brasil, vocês são muito bons em agricultura. Então, desenvolveram muito bem essa agricultura para a sustentabilidade também de outras nações. Então, já outros países têm mais conceito na literatura. Então, cada grupo de espírito que reencarna naquele país, eles reencarnam com essa aptidão. Não deixam de ser um processo de evolução. Sim, estão evoluindo. E na medida que estão evoluindo, vão passar para outras etapas mais avançadas. Ah, sim, entendi. Aí essa genética deles, então, como a senhora fala lá no vídeo, sobre a questão de um vírus, de alguma coisa, se eles têm mais resistência, porque ali envolve toda esse grupo, nesse caso aí, que desenvolve toda a inteligência deles, que tem mais tecnologia, né? Aí há essa diferença, esse Porque no caso disparo. deles, veja só, no caso do japonês, por exemplo, não há mistura de raça no Japão. Mas Sim, também eles têm uma fragilidade imunológica muito grande no caso de ah, pandemias, certo? certo. No caso de vocês, há uma mistura de raça. Então, a imunidade de vocês
está pronta para uma transição. Porque vocês vêm do índio, você vem do português, você vem dos holandeses, então vem do italiano, então, olha, vem dos escravos. Então, imagina esse DNA pronto para uma transição. Então, você está preparado. Mas no caso dos hebreus, não é a mesma coisa. Então, eles têm uma facilidade muito grande em relação ao estado imunológico deles. Ah, sim. Ficou claro, doutor. A segunda pergunta eu fiz aqui. Alguns vírus têm um núcleo genético, outros um núcleo viral. Qual a diferença entre eles e qual é o órgão físico que ele agride primeiro? O genético, o viral? O núcleo genético, na realidade, ele pode ser combatido com antibióticos e anti-inflamatórios genéticos. Mas eu vou dizer, viu? A gente trata do Covid, é muito complicada essa situação, porque ele tem um núcleo energético. Esse núcleo energético, então, quando ele penetra no corpo, ele atinge as camadas perispiritual. A complicação está aí. E no caso do núcleo energético, o que é que acontece? O Covid, daqui a 5 anos, ele pode explodir de novo, viu? E com maior agressividade. O núcleo genético é completamente diferente, tá entendendo? Então, é um estado viral, bacteriano, ele está ali, ele não vai mexer com ninguém, mas quando você baixa a vibração coletiva do planeta, aí o núcleo energético forma uma força de atração e começa a destruir a espécie inteira. Então, ele é muito mais complicado. Os pacientes de Covid que eu vi aqui, na época da pandemia, quando eu tocava no baço, ele dava choque. Então, o núcleo energético, ele ataca o baço, acaba com a imunidade, destrói as camadas periféricas e leva o paciente ao óbito. O outro genético, a gente sabe que é muito mais fácil de combater isso. Ah, sim. Ficou claro, entendi. Muito obrigada, doutora. Entendi, ficou claro. Obrigada. Obrigado também. Zilá, você é a próxima. Pode fazer a sua pergunta, por favor. Obrigada. Boa noite, doutora. Boa noite, Vila. Na aula 32, a senhora fez um comentário que eu entendi que os médios que são portadores de doenças crônicas, tipo artrite, neuropatia e fibromialgia, não devem trabalhar no passe, na doutrinação e na psicofonia. Eu compreendi corretamente o seu ensinamento? Compreendeu, mas o hospital não só se resume nisso, não. Eu tenho pessoas aqui de 75 anos que estão lá no fichário, no arquivo. Eu tenho pessoas de 80 anos que estão aqui na livraria. Então, pessoas de 80 anos na lanchonete também. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que o trabalho que é feito dos hospitais, pode ter certeza que todo mundo é abraçado. Agora, eu não vou pôr a risco, eu não vou pôr em vida a risco a vida de uma pessoa que ela tem fibromialgia, artrite, está entendendo? Cansaço respiratório e colocar ela para fazer comunicação. Aí eu não vou fazer isso, porque eu vou prejudicar essa pessoa. Mas todos os idosos aqui da terceira idade, eles se sentem tão felizes, porque eles estão ali, pessoal, conversando no domingo com os jovens, conversando com os adultos, eles estão sendo úteis. E dentro de casa, muitas vezes, o filho, a nora, não deixa eles fazerem nada. E começa, muitas vezes, a atacar até a idade deles. O nosso trabalho não é assim, não. O nosso trabalho é uma porta de coração aberto para qualquer idade, para qualquer deficiência. O nosso trabalho é assim. Muito obrigada. Autista também trabalha aqui, os autistas, entendeu? Eu acho bonito o trabalho deles. Então, a gente tem o maior respeito por eles, maior cuidado por eles. Então, quando Dona Maria Cláudia abriu o hospital, pessoal, ela abriu para todos. Entendi. Analfabeto também, né? A gente coloca também. Tem vaga para todo mundo. Legal.
Anália, é a sua vez. Pode fazer as suas duas perguntas. Tá bom. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Amanda. A minha pergunta, a primeira, é a seguinte. Na gestação, o campo magnético da mãe deve estar livre para o abastecimento do campo magnético do espírito reencarnante. É no campo magnético, a pergunta, é no campo magnético da mãe que ocorre a formação periférica do espírito? Em que momento dá-se o acoplamento ao corpo? Olha, quando vocês anunciam, eu estou grávida, essa implantação do perispírito periférico aconteceu nas maternidades do mundo espiritual. Entendeu? Princípio vital e princípio espiritual. Mas só que existe uma complexidade muito grande nisso tudo, porque mesmo que você esteja com 1 mês, o perispírito periférico já está com 9. Olha aí. Significa que o princípio vital vai crescendo e acompanhando a formação do perispírito periférico. Quando se comete um aborto, você, 1 mês de gestação, que diz que não tem nada a ver, para vocês tem 1 mês, o princípio vital. Mas o princípio espiritual, ele já está formado. E agora? Ele já tem 9 meses. Viu? Então, por isso que esses espíritos, na verdade, eles sofrem, eles sentem dor, porque toda essa formação perispiritual, ela já existe no ventre da mãe. Então, esse perispírito, ele não está fora no campo magnético, ele está dentro do ventre da mãe. Mas o espírito não pode estar dentro da mãe, porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, esse espírito está fora. E todas as vezes que ele vai fazer a visita mensal, a força de atração do princípio espiritual, que não é o vital, do espiritual, é que vai jogando uma intensidade enorme de molécula e ali o princípio vital vai se alimentando até formar o corpo completo. Mas na visão perispiritual, esse corpo já existe há muito tempo, viu? Nossa, que interessante. Obrigada. A minha segunda pergunta é a seguinte. Recomenda-se que após as comunicações deve ser aplicado o passe de dispersão fluídica em todos os plexos para retirada das substâncias contaminantes. O médium que aplica, pergunta, o médium que aplica o passe dispersivo pode atrair para si estas substâncias, mesmo sendo um médium moralizado? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se esse médium for moralizado e escorregar numa poça de lama e cair, ele não se mela não, né? Bom, se caiu na poça de lama, vai sujar. A mesma coisa é a condição fluídica, sabe por quê? O espírito não vai entrar dentro dele, mas o que diz lá na Gênese, o fluido tem o poder de penetrabilidade. Significa o seguinte, que o médium é moralizado, mas o planeta não é, né? Então, isso quer dizer que vocês estão envolvidos aqui por várias camadas fluídicas. Então, o que é que acontece? Aquele médium não vai se prejudicar 100%, mas ele pode ter uma diarreia, ele pode ter uma reação de crise de vômito, onde ele vai se restaurar rapidamente por causa da condição moral dele. Quando a gente fala em condição moral, eu quero que vocês entendam uma coisa. Uma coisa tem que ser compatível com a outra. Você tem condição moral, mas o planeta não tem. Ele ligou a luzinha aqui, ó. Eu não sei apagar. Vai desligar meu telefone? Irondina, a gente está ouvindo aqui, ó. Está no meio da aula, querida. Então, isso quer dizer o seguinte, que o planeta, ele não é um planeta de regeneração, mas você tem uma condição moral boa. Então, o que é que acontece? Você vai sentir o clima ruim ou bom conforme a sua condição moral. Mas você não vai deixar de sentir as coisinhas lá meio negativas, não. Você vai sentir. Agora, por que vocês trabalham em prol do bem? É para sair daqui para um mundo melhor, onde a moral de vocês é compatível com esse mundo. Obrigada, viu? Esclareceu. Lia, é a sua vez.
Liga o seu áudio, Lia. Seu áudio está desligado. Ligou? Ligou. Ah, tá. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite. A minha pergunta para a senhora é a respeito da minha filha. Ela teve 4 gestações. Ela perdeu a primeira, a segunda nasceu uma menina após 2 anos. A terceira, ela perdeu no momento que ela estava num trabalho de socorro com um paciente. Então, aí veio o desgosto dela e ela decidiu que não ia ter mais filho. Passado aí uns 2 anos, ela engravidou de novo e veio gêmeos, um casalzinho. Esses casal de gêmeos teria possibilidade deles serem os filhinhos que ela perdeu, uma vez que ela já estava provavelmente, com o pensamento de não ter mais. E sim, pode falar, doutora. eu quero que vocês entendam uma coisa, veja só. Existem gestações de correção física, perispiritual, e essa mulher muitas vezes vai perder o filho 3 vezes para dar uma boa formação física àquele filho, já que ele apresenta algum tipo de deficiência. Se a gente entende desse modo, nós veremos que nunca iremos cair aí, pessoal, que nós chamamos de decepção. Porque Deus sabe muito bem. Eu vejo muitas vezes espíritos aqui que reencarnaram a primeira vez com má formação congênita severa, não conseguiram sobreviver e retornaram para o mundo espiritual. E quando a gente pergunta qual era a razão disso tudo, olha, a razão disso tudo é que eu não tinha nenhuma prova de deficiência. Então, o que é que acontece? Geneticamente, a coisa foi mudando e apareceu algumas coisas que a justiça divina interrompeu. E na próxima reencarnação, a gente observa que eles nascem perfeito e lindo. Então, as gêmeas que nasceram foram os 2 espíritos que a gestação foi interrompida, entendeu? E voltaram agora para o cumprimento das suas provas. Entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Maria Madalena, é a sua vez. Boa noite, grupo. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, a senhora pode nos esclarecer sobre a redução da forma perispiritual do reencarnante e a perda da consciência da vida na espiritualidade até o acoplamento definitivo na sua forma física? Olha, quando vocês falam no véu do esquecimento, nós veremos que essas etapas acontecem no mundo espiritual, num processo reencarnatório. Mas, após o nascimento, ela vai de 0 a 7 anos, o que nós chamamos aí de sono reencarnatório. Então, uma criança com 7 anos encerra o sono reencarnatório, ela vai completar 8 anos de idade e agora ela está na existência atual que ela vai responder. Mas durante 7 anos, ele vai ter 7 personalidades, viu? Essas 7 personalidades foram de vidas passadas. Então, o que é que acontece? Com 8 anos, ele só vai ter uma. Aqui ele vai responder agora com essa mãe. Por isso que vocês vão ver, de 1 ano de idade até os 7, vários comportamentos daquela criança. Está entendendo? Então, isso é o sono reencarnatório. Quando ela desperta, aí vocês vão dizer o quê?
esse menino com 7 anos ele era bonzinho, por que agora ele está rebelde com 8? Agora ele está ali, fora do sono reencarnatório, ele acordou o seu eu, e agora, quando ele acordou, você vai ter que educá-lo. Então, se você conseguir educar essa criança de 7 anos até os 10, ele não vai ter problema na adolescência. Mas se você não conseguir educá-lo de 7 anos aos 10, pode se preparar que vai ser um adolescente complicado. E muito complicado. Porque você agora tem esse período aí para definir a educação e a bondade que você quer implantar nele. E eu vejo crianças aqui com 8 anos de idade, que é uma coisa séria. Então, o que é que acontece? Alguns apresentam já o autoritarismo sobre os pais e sobre as mães, e as mães não percebem. E, no entanto, são crianças que, na visão deles, são carinhosas. Na minha, não é não, são possessivas. Eles não estão entendendo. E o que é que eu faço para testar essas crianças aqui dentro? Então, tem muita maca aqui e tem uns aqui que não é autista. Os autistas, ele tem exclusividade de querer aquela maca, ele está ali num transtorno, eu entendo, ele vai ficar naquela maca, tá certo. Eu não vou impedir isso dele. Mas tem uns normais que eu digo assim, vai para aquela maca ali, eu não vou não, essa maca aqui é minha, só que eu quero essa maca aqui, eu não quero a outra não. Então, você já está vendo que com 8 anos, ele não está ali passando amor para ninguém. E os pais estão entendendo aquilo como amor. Então, por isso que isso a psicologia espiritual na infância, ela é muito detalhista. A gente pega as coisas assim no ar e sabe que aquela criança vai ter problemas. Então, o que cabia aos pais, na realidade, perceber isso. Então, tem pai que muitas vezes vai abraçar a esposa, o menino vai lá e faz isso. Faço não, ela é minha mãe. Então, não veja isso com normalidade, não. O véu do esquecimento, a primeira etapa é no mundo espiritual e a segunda etapa é de 0 a 7 anos. A próxima pergunta é da Silvia. Silvia, você faz uma pergunta, o Jean também uma pergunta, tá? Por favor. Tá bom, boa noite a todos. Boa noite. Doutora Cristina, o rancor, a mágoa que um trabalhador sente e vai para a reunião mediúnica, ele faz emissão fluídica do mesmo modo que é a técnica de emissão de fluidos no tratamento à distância, que o pensamento caracteriza os fluidos? Olha, eu vou dizer uma coisa, se acontecer aqui dentro, ele passa mal, porque a condição vibratória, ela é mais positiva do que negativa. Alguns pacientes que chegam aqui pensando um monte de coisa errada, eles começam a ter tontura. Então, significa que esse trabalhador ele não é compatível para uma reunião. Trabalhador que está na mediúnica brigando, é melhor fechar a mediúnica. Não vai adiantar, não. Porque ali é um local de socorro. Ali não pode ser um ringue, de jeito nenhum. Então, quando é o paciente, tudo bem, a gente tem tolerância, ele não tem conhecimento, ele não é trabalhador, tudo, entendeu? Mas, geralmente, quando acontece isso, é melhor afastar o trabalhador para você salvar o trabalho. Obrigada, doutora. Jean, Boa você é noite. o próximo. Boa noite, doutora. Boa noite, Jean. Doutora, existe um tratamento eficaz para o filho da gestante que trabalhou em desobsessão durante a gestação para diminuir as consequências? Olha, em 1970, até hoje, adotam essa prática de colocar gestante para desobsessão. Eu não recomendo isso de nenhuma forma. Porque se ali é uma expressão de ódio do espírito que está passando por médio, essa expressão vai chegar no feto. E essas complicações emocionais vão existir. Então, a recomendação que eu tenho da mentora dessa casa, a trabalhadora que entrou no trabalho gestacional, tem que ser afastada por 1 ano e 6 meses. Aí, veja, 1 ano e 6 meses. Ainda tem um período de amamentação que ela não pode trabalhar. Aí elas dizem assim, mas doutora,
Me deixe pelo menos no burocrático. Não deixe no burocrático. Você está amamentando. Como é que tu vai lidar com doenças espirituais amamentando? Então, o que a gente observa muitas vezes nisso é que a memória primária do feto, ela pode ser afetada sim. Pode ser afetada por irradiação e vai ter consequência lá na frente de depressão, vai ter tudo. Então, pelos nossos estudos, não é recomendável. Tá bom. Obrigado, doutora. Obrigado também. Adelaide, a sua pergunta, por favor. Faz uma pergunta, por favor. Doutora, uma criança que foi rejeitada pela mãe no início da gestação, depois do nascimento, não conseguia mamar e chorava quase praticamente dia e noite. Isso tem a ver com a rejeição da mãe? Tá, tem a ver. Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso é o mínimo que você encontrou aí. Eu já vi criança que perde até a fala. Ele não consegue falar por causa do trauma de rejeição materna, que é pior do que paterna. Então, no caso dessa criança, o espírito percebeu tudo, assiste tudo. Então, eu tenho dois casos de mães que rejeitou o filho e que essas crianças estão com 4 anos e não falam. Então, eu já encaminho para fono, já faço o tratamento no laríngeo. Eu já peço muitas vezes para colocar numa escolazinha para ele interagir a voz com outras crianças, mas aí o que você está colocando é uma realidade. Mas isso aí é apenas o lado emocional da amamentação e da convivência. Quando você parte para o lado emocional da fala, esse plexo aqui, olha, ele retrai e ela dificilmente consegue falar. Então, isso vai acontecer lá por 7 anos de idade, veja só, do trauma de rejeição. Tá, doutora, só complementando. E na adolescência, tem alguma consequência na adolescência dessa criança? Tem, na adolescência. Então, o que que acontece? A primária dele, na verdade, ele captou a rejeição. A mãe não aceitou. Então, lá na adolescência, o que vai acontecer? Ele também vai rejeitá-la. Ele não vai ver ela como mãe. Aí é mais complicado, porque nesses casos o adolescente precisa de uma psicóloga, viu? Obrigada, doutora. Obrigado também. Silvia, pode fazer a sua segunda pergunta, por favor. Estou aqui administrando o tempo, gente, tá? Depois o Jean. O médium espírita, sincero, mas sem conhecimento das leis fluídicas, que escreve livros, e os livros irradiados por espíritos pseudo-sábios, e adoece, quando idoso, essas irradiações acumuladas em todos os plexos, pode afetá-lo até na próxima encarnação? Não, não pode. Porque, vê só, existem radiações que, com a implantação dos trabalhos dos hospitais, eu peguei muito médico doente que hoje em dia tem saúde. Então, o passe adequado, o tratamento adequado, a orientação adequada, vai recuperando aquele médico que está ali. Porque ninguém, às vezes, erra porque quer. Errou porque foi mal orientado, não é isso? Então, eu sempre digo o seguinte: quem estava à frente do espiritismo no Brasil deveria simplesmente estudar muito a área fluídica, mas as pessoas não estudaram. O que que acontece? Começaram a contar um monte de história, mas ciência não é história, ciência é comprovação. Obrigada, doutora. Obrigado também. Doutor, a sensibilidade fluídica excessiva no campo magnético da gestante é devido à expansão dele para receber o dono do corpo a informação? Como ajudar as gestantes que não têm o conhecimento do controle emocional? Olha, eu vou dizer, graças a Deus que a minha gestante é tudo calma, porque se for estressada,
pode ter certeza que eu chamo a atenção. Porque eu digo a ela, tu quer um bebê calmo? Tu quer um bebê que não te atormente de noite? Pelo amor de Deus, fique calma. Porque se você continuar com esse estresse, esse menino não dorme, ele não vai saber pegar o peito, ele vai ter reação, ele vai ter refluxo. Tu quer isso? Não, Deus me livre. Então, pronto, vamos fazer o seguinte. A partir de hoje é a terapia da calma. Então, quando ela se acalma, quando esse espírito se apresenta ali, o que é que vai ocorrer? Ele só joga coisas positivas para ela e ela para ele. Então, a gestação é uma troca de energia entre o filho e a mãe. Obrigado, doutor. Obrigado também, Jé. Adelaide, a sua segunda pergunta, Adelaide. Desculpa, eu sempre esqueço de ativar o som. Doutora, uma casa espírita em que o dirigente não tem conhecimento e ainda é fumante, mas mesmo assim as pessoas dizem se sentir bem com o tratamento. Como se explica isso? Eu vou dizer uma coisa, tem anjo de guarda que é bondoso, que faz um bloqueio, viu? Em vez da pessoa aplicar o passe, quem está aplicando é ele. Porque o anjo de guarda está vendo a necessidade do paciente e a imoralidade do presidente ou a imoralidade do passista. Então, há uma intervenção para que isso não aconteça. Mas isso depende. Porque se essa pessoa que fuma, ele for fazer isso no sonâmbulo, fecha o nariz, o sonâmbulo vai ter asfixia. Mas quando não é sonâmbulo, tudo bem, o anjo de guarda faz o trabalho e anula toda essa ação dele. Mas um dia ele vai estar de frente para um médico sonâmbulo. E esse sonâmbulo pode ter uma asfixia e ficar ali mesmo, né? Então, por isso que o trabalho de passe ele é de alto risco. Allan Kardec, ele fala um caso de dois jovens na França que um estava querendo magnetizar o outro. Observe mesmo, isso está na revista Espírita, né? Então, o que é que acontece? Só que aquele que ia ser magnetizado era sonâmbulo. E naquele momento ali, ele coloca o jovem em transe, e ao colocar o jovem em transe, ele sofre um infarto e desencarna. Então, o que é que acontece? A Sociedade Espírita de Paris foi estudar o caso, porque esse caso terminou no tribunal. E o jovem que magnetizou o outro e levou o outro à morte foi condenado à prisão. Nossa, ainda bem que tem intervenção do anjo guarda, né? Obrigada, doutora. Ainda bem, senão vocês, hein, coitados desse mundo, né? O astral era frito. Doutora Cristina, olha, esse é o material do CCM, nós terminamos hoje. Aí a próxima aula já é o número 3 da apostila, Mecanismo de Defesa Vibratória. Pronto, isso é muito bom para vocês aprenderem a se defender. Isso. São 20 e 27. Tem uma pergunta que é da Rose ainda. Pode fazer? Pode sim, dá tempo. Rose. Vamos lá, bem rapidinho. Doutora Cristina, a criança que não tenha na sua expiação e prova compromisso com alguma complicação neurológica e nasce de mãe de pouca evolução, que o contamina com fluidos degenerativos, como fica perante a justiça divina essa encarnação? Olha, dona Rose, se todo mundo fosse evoluído aqui, não teria nem um pouquinho do pai nem da mãe, eram vocês. O problema é que vocês não conseguiram um grau de evolução, aí absorve o emocional da mãe, absorve o do pai, o de vocês, de vidas passadas, é uma complicação que nem Freud dá jeito. Então, o que é que acontece nesse ponto de vista aí? O que é que a gente vai ver aí? Quando você evolui, você tem uma personalidade que é sua. Você não vai absorver nada do seu pai e da sua mãe. Se um espírito evoluído é filho de esquizofrênico e esquizofrênica, ele não absorve nada ali. Sabe por quê? Ele predomina sobre a matéria. A matéria não predomina sobre ele. Então, ele não tem ali nenhum resiste de DNA de nada dos dois.
Então, por isso que os processos reencarnatórios na Terra é tão complicado. Porque você tem ali falhas mentais no seu pai, na sua mãe, você estava ligado a seu pai e a sua mãe lá no ventre, quando você nasce, a educação está sendo dada ali, é o que eles aprenderam. Então, por isso que os espíritos, eles se tornam muito assim sensível a absorver personalidades duvidosas. Mas me diga uma coisa, Jesus era carpinteiro? Era. Ele absorveu alguma coisa de José? Não. Ele absorveu alguma coisa de Maria? Não. Jesus era Jesus, filho de Deus. Respeitava os pais, mas o emocional de Maria era o dela. O de José era o dele, mas o de Jesus era o emocional de Deus. Totalmente diferente, né, não? Tá aí um motivo para a gente evoluir um a mais, né, doutora? Obrigada. Se vocês evoluírem, não vai ter reumatismo, artrite, esclerose. Pronto, pessoal. Vai ser feito, sabe quem? Elias. Vem uma carruagem de fogo e leva vocês que nem enterro vai ter. Bem, doutora, a última pergunta seria minha, né? Mas já foi respondido durante a aula, então são 20h30 agora. Quer fazer sua pergunta no meu relógio aqui e falta 1 minuto ainda. A minha já foi respondida, Ah, já foi, tá já. certo. Podemos encerrar? Fica à vontade. Podemos sim. Obrigado a todos vocês. Obrigado a dona Zelma que está aqui também, viu? Um beijo para a Zelma. Obrigada, doutora Cristina. Tá aqui, dona Zelma. Obrigada a vocês pela oportunidade de aprendizado. Um beijo bem grande no coração de cada um. Obrigada. Senhor, nos faz instrumento da paz, da compreensão, Senhor, e do amor. Caminhando sobre pedras e espinhos, Senhor, e de cabeça erguida, seguindo teus rastros de luz, sem nada reclamar, estendendo as nossas mãos para os mais necessitados, Divino Mestre. Senhor, perdoa os nossos erros de existências passadas e atuais. Engrandece o nosso espírito, Senhor, nos cobrindo de luz nesse momento. E que os anjos de guarda de todos que participaram desse estudo visite todos eles nesse momento. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos.